Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus, venha sobre você agora para arrancar toda mazela, toda urucubaca, toda bruxaria, feitiçaria, magia, para arrancar todo o azar, sorte, vai tudo para o meio do inferno, o azar e a sorte, porque não tem nada a ver com Deus. Receba o Espírito de Deus, o Espírito da vida, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. A Bíblia fala, ensina, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que impede a fé das pessoas? Vamos entender isso lá no Velho Testamento. Você tem a sua Bíblia aí? Abra em Gênesis capítulo 3 e no versículo 10. Refere-se a Adão. Ouvi a tua voz. Preste atenção, por favor. Acompanhe comigo a leitura aqui, esse texto, pequenininho, mas que tem um ensinamento profundo e que vai influenciar a sua vida pelo resto da vida. Que vai fazer você entender por que você fracassou e fracassa nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu casamento, na sua vida física, na sua saúde. Por que as coisas não funcionam muitas das vezes? Ele disse: Adão falou para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O que tinha acontecido? Deus falou para Adão: olha, Adão e Eva, vocês são dono de tudo. Apesar de que tudo é emprestado, tudo é de vocês, está aqui emprestado. Vocês podem usufruir de todas as árvores frutíferas. Mas essa árvore aqui, que está no meio do jardim, é minha, propriedade minha. Então, eu a coloquei para que você pudesse entender o que é respeitar o que é dos outros. Você pode usar tudo o que você tem, mas essa árvore aqui é minha. Não toques nela, porque o dia que você tocar, sua alma morrerá. E você já sabe da história. Adão e Eva descumpriram a palavra de Deus e, consequentemente, eles tiveram seus olhos abertos e repararam que estavam nus. E quando Deus veio pela tarde para passear com eles, não sentiu falta de Adão e Eva, e então ele perguntou: onde você está, Adão? E então Adão saiu do esconderijo e disse: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, mas eu temi, tive medo, porque estava nu, e então me escondi. Ora, o que fez ele ter medo? Qual foi a razão dele ter medo? E qual é a razão de você ter medo? Qual é a razão de nós termos medo? Você sabe. Você sabe. Há um ditado popular que diz que quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Mas quem deve, teme ou tem medo. O fato é que o pecado, e tudo que é pecado, tudo que é errado, tudo que é injusto, tudo que é mentiroso, tudo que
que é sujo, imundo, corrupto, carrega consigo o espírito do medo. O espírito do medo. Se eu, que vivo para a obra de Deus, se eu, por acaso, tiver um deslize na minha vida pessoal, escondido de todo mundo, escondido da minha mulher, escondido de todo mundo, ninguém viu, mas para que eu possa cometer um pecado, sempre tem uma testemunha, é ou não é? Ainda que não tivesse testemunha, eu pequei e acabou. Mas quando eu tomo aquela atitude pecaminosa, imediatamente o espírito do medo ou o espírito do pecado, o espírito do pecado é o espírito do medo. Quando o pecado é gerado, também é gerado o espírito do medo. Então, imediatamente o espírito do medo toma posse de mim. E eu passo a viver com medo. Por quê? Porque eu tenho culpa. Só eu sei do problema. Só eu sei da minha culpa. Mas Deus também sabe. E o diabo também sabe. Então, são três. O diabo, eu e o próprio Deus. Assim acontece com as pessoas. Quando eu estou com medo, eu sempre vou estar, enquanto eu estiver com medo, eu estarei com o espírito do medo. E o espírito do medo barra a minha fé. O espírito do medo me impede de entrar na presença de Deus com segurança, com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Como que eu posso entrar na presença de Deus com segurança, com certeza que Ele vai ouvir a minha oração, se eu estou com medo? O medo é um sintoma patente da dúvida. A dúvida contraria a fé. O medo contraria a fé. E com medo eu sou um fracassado. Jacó era assim. Jacó tinha tudo. Tudo. Fisicamente. Tinha dinheiro. Tinha a sua família. Tinha muitos filhos. Enfim, ele era uma pessoa muito bem sucedida. Mas carregava dentro de si o espírito do medo. Ele viu Deus, ele viu os anjos, ele teve a visão da escada, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu e viu coisas que eu nunca, jamais vi em minha vida. Jacó viu. Mesmo assim, ele era um homem frustrado. Ele era um homem apavorado, com medo. E com aquele espírito do medo, Jacó não tinha condições de gerar nações, não tinha condições de ser o que ele mais tarde viria a ser. Preste atenção, talvez seja esse o seu problema, o medo. E por causa do seu medo, o problema interior, você se encontra perdido. Por causa do medo, o medo daquilo que você fez e que está te acusando 24 horas por dia. Às vezes você tem um vazio tremendo dentro do peito e não sabe por quê. Você tem tudo, mas você é infeliz. Tem tudo, mas é infeliz. Por que é infeliz? Porque dentro de si há algo que falta, há um buraco dentro de você. Pois bem, Jacó foi esse homem fracassado espiritualmente. Fracassado. Ele dormia com medo e levantava com medo de um dia encontrar com seu irmão e ser assassinado.
até que ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, e lá ele se entregou, ele confessou, ele falou, quando Deus perguntou: qual o teu nome? Meu nome é Jacó. Eu tenho carregado esse nome desde a minha infância. Eu tenho sido Jacó. Para o pai dele, ele tinha dito que era o seu irmão Esaú. Mas agora para Deus ele confessa: olha, Senhor, eu tenho sido mentiroso, enganador, eu tenho sido trapaceiro, eu tenho sido isso e isso. Ele confessou o seu pecado. Quando ele confessou o seu pecado, então Deus o perdoou. Ele deu um novo nome. E é o que acontece. Quando uma pessoa tem culpa no cartório, quando uma pessoa mata, o assassino, quando mata, ele é pego. E quando ele é pego, ele é julgado, condenado e colocado na prisão. Quando ele paga a sua culpa, quando ele cumpre a sua obrigação para com a sociedade, então ele sai da prisão, ele não tem mais o espírito do medo, porque ele já pagou a sua pena, o seu pecado. Se não for punido, ele vai continuar sendo afligido pelo espírito do medo. Toda vez que a polícia se aproximar, ele vai ficar com medo. E é assim. Enquanto não houver confissão, é o que diz o texto sagrado, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoá-los e resolver o problema. Enquanto se mantiver o pecado, vai manter o espírito do medo, quer a pessoa goste ou não, quer ela seja pastor ou pastora, ou quer ela seja um oficial da igreja, bispo, seja lá o que for. Enquanto mantiver o pecado, vai se manter escravo desse pecado. E o escravo, você sabe, o escravo tem direito a alguma coisa? Não, o escravo não tem direito a nada. Então a pessoa vive presa, ainda que pela sua esperteza ela possa até usufruir os direitos da sua inteligência e roubar, e adulterar, e fazer coisas que não prestam e ficar escondido. Mas dentro de si ela vai dormir, acordar e viver com o espírito do diabo, que é o espírito do medo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Olha só, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Por que temeu? Temeu porque ele havia desobedecido a palavra de Deus. É isso só. Eu temi e por isso me escondi. Olha, preste atenção que eu vou falar para você. Preste atenção. O que nós estamos ensinando aqui para vocês é muito mais do que um diploma, por mais sucesso que você possa ter com esse diploma, porque o que nós estamos tratando é da sua vida espiritual, da sua alma. Jacó, depois que teve um encontro com Deus, ele disse: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ficou livre do espírito, o espírito da culpa, o espírito do pecado, o espírito do medo. Medo. E eu não estou falando medo simplesmente medo de altura, não. Eu estou falando de medo de tudo. O medo que impede você de chegar-se livremente diante do altar do Altíssimo e resolver o seu problema com Deus. O rapaz estava dentro de uma solitária, tinha apanhado aos montes, estava dentro de uma solitária, e lá na solitária não tinha nada, a não ser um ratinho, um camundongo e uma Bíblia rasgada. Ele pegou a Bíblia e começou a ler. Era bandido.
assaltante, assassino, etc, etc, etc. Aí começou a ler a Bíblia. Naquele momento que ele leu a Bíblia, ele dobrou os seus joelhos e falou: meu Deus, se o Senhor existe, se essa palavra é verdadeira, tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados, livra-me dessa situação. A partir dali, num período de 1 ano e pouco, ele deixou a cadeia. Hoje é uma pessoa, é um empresário bem-sucedido, constituiu família, é uma pessoa reintegrada 100% na sociedade e vive sem medo. O que é mais importante, ele vive livre. Amém, pessoal? Então, quem fala primeiro? Seu Jaime? Seu Jaime começa. Seu Jaime. Pode ser. Olha aqui, seu Jaime, o senhor era evangélico. Evangélico. Não precisa dizer a igreja, mas... Não. Eu era evangélico eu de uma cidade pequena. E cidade pequena, o evangelho vive como se fosse uma cooperativa. Todas são unidas. Eu participava de tudo, eu tenho um conhecimento de tudo. Eu acho que o senhor também veio de lá, o senhor também sabe, entende meu linguajar. Né? Mas ele não entende. Eu quero, ouvindo o senhor falando aí a respeito de Jacó, eu vou voltar lá nos meus primeiros dias de vida de criança e vim crescendo. Eu sou aquele menino que cresceu na rua. A minha mãe fazendeira de bolo e eu vendendo. Nunca gostei de escola, porque escola não ganhava dinheiro, eu gostava de dinheiro. Então, eu vivi aquilo desde criancinha, com 18, 19 anos de idade, eu já me tornei um empresário. Eu ganhei dinheiro, tanto que aí você vê que mulher que eu arrumei, isso não veio à toa, não. Isso tudo fez parte da minha história. E ela, evangélica, depois de um tempo ela foi ser evangélica, que ela casou comigo, eu não era evangélico, mas minha família toda era. Ela foi para uma igreja evangélica. E eu, Jacó total, conquistando, lutando, e bem numa cidadezinha pequenininha do interior, e o meu nome brilhava lá. Fui até aclamado para ser até prefeito lá numa época, eu era jovem, de 20 anos ainda. Então, aos 40 anos de idade, eu cheguei dentro de uma igreja, que era a igreja dela, onde ela era líder de louvores. E ali eu fiquei 6 anos lá. Só que quando eu bati lá dentro, é onde que às vezes às vezes eu posso até confundir a cabeça de alguém. Eu cheguei ali dentro, eu fui informado que Deus via tudo e sabia de tudo. Então, a partir daquilo, eu me aniquilei totalmente. O senhor fez o quê? Me aniquilei. Porque eu era um homem esperto demais para negócio. Não dizia ladrão, mas malandro, que olhava dentro do olho de uma pessoa e sabia fazer negócio e levar vantagem. Então, a partir do momento que eu caí dentro de uma religiosidade, morreu o Jaime, acabou na cidade, foi até comentar, cadê aquele homem que trabalhava e produzia, e eu não dava conta de fazer mais nada, porque tudo era pecado. Quer dizer que o senhor entrou para uma igreja evangélica e por causa disso, o senhor ficou neutralizado na sua esperteza, no seu jeito de fazer negócio, etc. Totalmente. Porque tudo era pecado. Tudo estava errado, tudo era pecado. Mas eu tive o maior prazer naquela situação. Porque eu era elogiado, eu era caridoso, a vida inteira eu ajudava as pessoas, eu via um mendigo na rua, eu levava até para minha casa, fazia tudo. Então eu tinha um espírito de consolação ali, de aplauso ali daquela igreja. E havia profetas ali, aquilo. Quando eu cheguei lá, eu assustei muito, que eu via profetizando lá, que Deus falou, que não sei o quê. Eu terminou a reunião, conversei com o pastor, falei, pastor, vem cá, Deus conversa, a pessoa fala assim, ele falou, conversa e tal, inclusive a profeta era a esposa dele. Eu
pensei comigo, eu falei, então agora estou pronto, estou arrumado. E pus minha vida 100% na mão da direção, da religiosidade. Nós vivíamos em harmonia ali de todas as igrejas. Só que no decorrer dos anos, lá, a situação financeira naturalmente vai fracassando. Vai fracassando. Em outras palavras, simplificando, o senhor era um fiel da igreja. Totalmente fiel. Fiel da igreja. Mas a sua vida estava declinando. Por quê? O senhor achava que Deus iria lhe abençoar pelo fato de o senhor estar cooperando com a igreja dele, não é isso? Era isso. Hoje eu tive outros pensamentos. Eu entendi um dia, porque eu ficava muito perturbado e sempre lia a Bíblia, e Deus falava comigo na palavra dele. Eu abri a Bíblia, e na Bíblia saiu num versículo lá, quem que é maior? A oferta ou o altar? Então, aquele dia eu entendi que aquele altar não tinha credenciamento. É onde que eu às vezes falo, que me salvou foi um altar credenciado, onde que você planta e colhe. Porque eu não tinha medo de plantar. Eu provei isso lá, quando eu estava iludido lá pelos espíritos que vêm em forma de anjo de luz, que estavam me enganando como se fosse Deus. E eu me converti a esse espírito do diabo mesmo, para ser sincero. Seu Jaime, deixa eu falar um pouquinho com a sua esposa, a dona Rosana, por favor. Sim, senhor. Vem cá, como é que a senhora via essa situação? Vou resumir, porque já falou. Fala mais. Ele era empresário e eu fui para a igreja primeiro. E ele trabalhava, ele conquistava, eu conheci o Jaime assim. Durante esse tempo que nós ficamos na denominação, ele, por um tempo, foi até tranquilo. Depois ele começou a ficar muito parado, a estagnado, a não fazer negócio, a não conquistar. E aquilo me incomodava, porque eu não conhecia esse Jaime. Esse Jaime parado, esse Jaime sem conquistar. Ele estava ficando triste, desanimado. E nós temos 3 crianças, as crianças crescendo e precisam de muita coisa. Eu comecei a cobrança. Comecei a cobrar que aquilo não estava certo, mas eu não pensava que era denominação, que nós teríamos que um dia mudar da denominação. E eu ficava cobrando. Ele começou a assistir os programas da Universal na televisão e começou a falar comigo que o brilho dos olhos daqueles homens de Deus, a sinceridade que ele via no fundo, como ele fazia negócios e via no fundo dos olhos, ele começou a ver esse brilho e começou a falar para mim. Mas eu não dei bola para aquilo, eu não tinha essa visão. E aí foi um dia que ele chegou na Igreja Universal. Nós já estávamos com esse problema financeiro, ele já tinha 300 mil reais em dívidas, ele não tinha coragem de desfazer de nada para quitar a dívida, nem de conquistar, e ficou com aquele pavor, aquilo que o senhor pregou, aquele medo de perder o que já tinha. Apegou aquilo e ficou quieto. E então foi assim que nós chegamos na Igreja Universal, com brigas, com desentendimentos, a minha cobrança. E quando ele colocou o pé na Igreja Universal, na igreja pequena da nossa cidade, foi um estalo. Ele falou, voltou a nascer aquele Jaime empresário, aquele Jaime conquistador, com aquela força, com aquela garra. E aí ele passou isso para mim. E falou assim, olha, Rosana, eu visitei uma igreja e eu achei a casa da multiplicação. Ele ainda falou bem assim para mim, a casa da multiplicação. E aí eu fiquei feliz com isso, porque como eu estava cobrando a multiplicação e ela não vinha, porque já tinha um tempo que nós esperávamos tudo, nós tínhamos carro velho, essas coisas, queria trocar, coisa que mulher reclama, né? E aí ele falou, eu fiquei feliz. Eu fui com ele um tempo, mas passados uns dias, começou então esse propósito da Fogueira Santa de Israel. E aí eu fiquei bem desesperada, porque, bispo, vinha de um tempo que você esperava e nada acontecia. Espera, Deus vai abençoar. Se Deus quiser, vai acontecer. Quando nós chegamos na Igreja Universal, e que começou a falar em sacrifício que eu nunca tinha ouvido falar, que falou, você coloca seu tudo. Eu pensei, agora eu vou colocar meu tudo e vou ficar sem nada. Eu não tive esse entendimento, esse despertar da fé, infelizmente na época. Mas
Eu costumo dizer que o meu Abraão, eu sempre falo que o meu Abraão não me ouviu, como o Abraão foi cumprir e não falou nada com Sara, o devido filho dela. Então ele praticou a fé, perseverou, mesmo com a minha falta de entendimento. O que fez mudar a sua situação? O que fez mudar? Por exemplo, o senhor passou a frequentar a igreja, tomou conhecimento da fogueira santa, entendeu o espírito do sacrifício, enfim, o que realmente foi o pontapé inicial dessa virada? O pontapé inicial foi o seguinte: primeiramente, destravou a minha cabeça para mim ter raciocínio. Simplesmente eu voltei a ser o que eu era mesmo, racional. Assumia o raciocínio. E depende de mim, tudo depende da gente mesmo, de mim mesmo. Não é nem de Deus. Porque Deus é Deus e está com a mão estendida. Pois é, deixa eu falar agora para vocês o seguinte. O que acontece? Isso é bom que se diga para o mundo. Quando se fala em riqueza, os que mantêm, que são poucos, os ricos, os que mantêm a riqueza, eles têm interesse que as pessoas pensem assim: olha, riqueza e Deus não combina. Riqueza e religião não combinam. Porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Porque Jesus não tinha nada. Ele não teve nada realmente. Mas nunca faltou nada para ele. Ou faltou? Faltou? Ele passou fome? Então, quando eles falam, e quando eles vêm com esse discurso religioso, é para manter o seu rebanho pobre, mas vai ver a vida deles. Os religiosos que falam, que pregam que Jesus era humilde, como se humildade fosse sinônimo de riqueza, de pobreza. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância, riqueza. Todos os homens do passado eram ricos. Todos eles eram ricos. Nós temos no ministério de Jesus até senadores. Então nós vemos que Deus veio para mudar a vida da pessoa. Ele disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, quer dizer, para os necessitados, as pessoas pobres, as pessoas aflitas. Ele veio para você, minha amiga, meu amigo, que tem sido alijado da sociedade. Ele veio para você que é desprezado ou desprezível por tudo e todos. Ele veio para você que é o último. E para você, ou para aqueles que são os últimos, Jesus tem um discurso que veio para tirá-los do último lugar e colocá-los em primeiro. Porque ele disse: muitos primeiros serão, e muitos últimos serão os primeiros. Então Deus quer que você seja próspero. Então não interessa para muitos ricos, especialmente religiosos, que você seja rico, porque senão quem vai fazer as coisas para ele? É só pensar. Pensa. E se Deus é grande, se Deus é o Todo-Poderoso, se é o Criador de tudo, como esse Deus rico vai querer que os seus filhos sejam pobres? Tem sentido pai rico
e filhos miseráveis? Cá para nós, vamos colocar os pingos nos is, meus amigos. Coloque a sua cabeça para pensar. A Bíblia está repleta de testemunhos, de palavras de Deus falando: se o meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. Então, quando o seu Jaime teve essa revolta, foi o estupim da sua fé. Porque fé, meu caro, precisa de revolta. Quando a pessoa está revoltada, ela tem fé para fazer, ou tudo ou nada, ou vai ou racho, ou vida ou morte. Eu sou desse tipo. O que o senhor tinha quando o senhor chegou na Igreja Universal? E quanto tempo faz isso? Quantos anos? Há uns 17 anos. O que o senhor tinha e o que o senhor tem? Não, mudou totalmente, né? Como eu falei para o senhor, eu voltei a pensar, raciocinar, eu estou ouvindo aqui o que precisa ser feito para a lavoura produzir muito. Tem que pôr muito adubo. Então eu entendi o processo e eu falo para o senhor que eu sempre fiz e faço mais para o altar do que para mim. Só que eu tenho mais. Eu passei a ter muito mais e mais. É onde que eu sei que foi Deus, porque eu sempre, parece que eu dei mais do que eu ganho. Então está provado que tem um mistério nisso aí, para mim que raciocino. Jesus disse que o altar é que abençoa, santifica a oferta. Quer dizer, a oferta santificada, abençoada pelo altar que representa a Deus, tem que multiplicar. Tem que multiplicar. É porque, vamos supor, antes eu trazia no altar também. Mas eu não ouvi. O altar, ele tem boca, ele fala. E explica para mim que pôs no altar o que eu tenho que fazer. Então mudou totalmente a história pelo que eu ouvi e fiz. Não por uma mágica. Está arrebentando. Está arrebentando. Está abençoado. Estou abençoado. Deus abençoe o senhor. De segunda a sexta-feira, por esta emissora, às 23h45, participe da oração da meia-noite, direto do Pico do Jaraguá. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Seu Ronaldo, quando o senhor atraiu, o senhor já era pastor? Já era pastor. Há quanto tempo o senhor já era pastor? Eu fiquei pastor 5 anos. 5 anos? Sim. Além de coronel da Polícia Militar, sim, o senhor também era pastor? Sim. Aí surgiu uma mulher na sua vida. Sim. O senhor decidiu largá-la por essa mulher? Por essa mulher. Muito bem. Conta a história, senhora. Dona Adriana, né? Sim, bispo, Adriana. Conta aí. Foi nessa condição que eu cheguei, bispo. Aparentemente, nós tínhamos um casamento até que bom. Então, Ronaldo, eu também policial, Ronaldo era meu comandante e meu pastor.
Então nunca passou pela minha cabeça que um dia esse Ronaldo, que todos os dias dizia que me amava, chegar para mim e dizer: olha, do dia para a noite, Adriana, eu estou indo embora porque eu estou indo em busca da minha felicidade. Eu não gosto mais de você. E eu tentava argumentar: mas Ronaldo, como isso? Eu não estou entendendo. Não, olha, a sua voz me irrita. Aliás, eu peguei nojo de você. A sua voz também me irrita, fala pouco comigo. Foi nessa condição que esse Ronaldo deixou tudo e foi embora. E aí, bispo, eu fiquei desnorteada. Porque imagina, eu fiquei sem rumo. Meu Deus, mas o que eu fiz? Com filhos, aonde que eu errei? O que eu fiz? Então, eu entrei numa depressão profunda, bispo. Eu não queria saber de nada. Eu só queria ficar deitada num quarto escuro. Eu não queria falar com ninguém. Nisso, nós tínhamos uma empresa. Essa empresa foi caindo. Nós tínhamos mais ou menos 200 funcionários. E foi caindo. Eu não tinha saída, bispo. Eu fui envergonhada. Todo mundo dizia assim: viu lá, o Ronaldo Coronel traiu a Adriana. Nossa, isso é porque é pastor. Então, eram esses comentários. Eu saí de rede social, porque eu fui muito humilhada, bispo. Eu fui muito humilhada. Minha família, então, nossa, minha família caiu em cima. Todo mundo, a igreja que eu era, a mesma coisa. As pessoas, está vendo? Só condenava, só apontava, só condenava. E aí, eu recebi o convite para vir aqui. Uma igreja que eu achava que eu nunca ia entrar, bispo, porque o Ronaldo pregava contra a igreja, né? Tinha preconceito da igreja, e eu automaticamente tinha também. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei na deplorável miséria. Constantino, o que o senhor pregava contra nós? Eu pregava o que a maioria pregava, que só tinha ladrão, que os pastores aqui eram todos ladrões, que o bispo era o falso profeta. Eu cheguei a falar isso. E tudo que era contrário, tiravam sarro, mesmo no púlpito pregando. Às vezes eu falava, quando chegava a parte de dízimos e ofertas, eu tirava um sarro de como a Igreja Universal atuava nesse sentido. Ou seja, eu estava sendo o falso profeta, né? Eu não tinha essa percepção e não conhecia a Universal. E logo que eu cheguei, bispo, eu cheguei muito carregada, mas muito carregada. E eu senti, vindo nas reuniões, ouvindo a palavra, eu senti uma paz, eu senti um alívio. E as coisas, bispo, elas deram um sinal positivo ali. Elas deram um sinal de melhora. Eu parei de perder posto, parei de ser ameaçada de morte pelos funcionários. Eu já não tinha mais vontade de morrer. Eu já comecei a reagir àquela situação toda. Perdeu o medo? Perdi o medo. E falei: não, agora eu vou para cima. Eu vou para cima, eu vou reverter esse quadro. Logo chegou a fogueira santa. E aí que está, bispo. Aí que foi o meu erro. A fogueira santa chegou. E eu tinha uma reserva. E aí eu falei: meu Deus, e agora? Sem entender muita coisa, porque estava um mês na igreja, o que eu vou fazer? E aí Deus pediu aquela reserva: põe no altar. Mas aí, bispo, eu disse assim: não, também não precisa de tudo isso. Quando aconteceu isso, o Ronaldo casou com a amante. Aquela reserva que eu tinha, se o senhor falar para mim para onde foi, não sei. A empresa faliu, porque eu perdi tudo. Eu perdi casa, eu perdi empresa, eu perdi dignidade, bispo. Eu tive que mudar até de cidade, porque eu era tão defamada onde eu morava, que eu tive que mudar para outra cidade, porque eu comecei a ficar com medo até de morrer. Então eu tive que ir para outra cidade. E chegou lá, porque a maldição me acompanhou. E esse Ronaldo só postando foto de viagens, de resort, de passeios. E eu naquela total humilhação, a ponto, bispo, de não ter R$1,99 para comprar um chocolate para minha filha. Eu não tinha. Tive que pegar minha filha, mandar para casa da minha mãe, para ela ter o que comer. Bom, bispo, aí teve um dia que uma palavra do homem de Deus nesse altar aqui mudou a minha vida. Quando foi falado sobre a obediência, que a obediência, ela faz, bispo, o que nada pode fazer. Então o que eu fiz? Eu cheguei naquele dia e disse assim: meu Deus, hoje é tudo ou nada, é vida ou morte. Hoje, meu Pai, eu coloco minha vida no teu altar. Hoje, meu Deus, eu vou obedecer.
tudo que um homem de Deus falar para mim, meu pai, eu vou fazer, meu Deus. Se ele disser assim, ó, planta bananeira, eu vou plantar. Corre até o pico do Jaraguá, eu vou correr, meu Deus. Mas eu preciso, meu pai, mudar de vida. Sabe por quê, meu Deus? Se o senhor quer saber, eu já não aguento mais. Eu não tenho mais para onde correr. Porque, bispo, imagina, nesse momento some todo mundo. E o que eu fiz, bispo? Nesse dia eu coloquei a minha vida nesse altar. Primeiro eu coloquei a minha vida. Então chegou a fogueira santa. Eu disse, meu Deus, é agora. Fui para minha casa, bispo, sem água, sem luz, sem gás, sem nada. Eu falo que Deus, Ele confia tanto na nossa entrega, que Ele já vai nos abençoando. E esse Ronaldo, que estava numa cidade de 600 quilômetros, eu peguei o envelope, ele apareceu na cidade. Do nada ele apareceu lá. Só que quando ele chegou na cidade, eu não era mais Adriana Jacozinho. Eu já era Israel. Então foi muito legal. Ele chegou todo Jacó, né? E eu lá, já Israel. Oi, Ronaldo. E ele disse assim... Não batia, né? Não dava liga. Jacó com Israel. Não dá liga, não dá liga. E aí ele disse assim, ela está diferente, o que está acontecendo? Pediu para conversar comigo no momento, conversei com ele. Falei tudo para ele que estava acontecendo. E expliquei da minha fé. Ele falou, mas você está na Universal? Eu falei assim, permaneço lá. Estou lá, Ronaldo. E é lá que Deus está mudando a minha vida. Quando eu subi no altar, que eu desci do altar, aquela voz disse para mim, está consumado. Aí meus filhos estavam tudo assim na primeira fileira. Eu desci, eles me abraçaram, choraram junto comigo. Foi uma alegria, bispo, no dia 12. Esse Ronaldo estava em São Paulo, casando a filha dele mais velha. Voltou para a cidade dele, a amante pôs ele para fora. Eu desci do altar, a amante juntou as roupas dele e pôs ele para fora. Então ele me ligou. Amor, você não sabe. E eu nada de amor. Ai, Jacó. Já era Israel. Eu disse, fala, Ronaldo Jacó. Ele disse, fui colocado para fora de casa. Eu falei, fique em paz, Ronaldo, vai dar tudo certo. Eu vou ir para São José. Vem para cá, para a cidade, vem para cá. Vamos curar isso aí. E quando chegou lá, esse Ronaldo, que odiava a nossa fé, não podia nem ouvir falar, né, no nome da igreja, ele entendeu e ele viu o poder de Deus, bispo. E dali eu tomei a minha decisão. Eu ia começar tudo de novo. Aí comecei a frequentar as reuniões, me batizei de novo, comecei tudo de novo. Larguei aquele negócio de sair do salto. Pastor, acabou. Agora eu sou um servo e preciso de Deus na minha vida. Antes de subir ao altar também, eu tinha fechado um contrato, bispo, de 100 mil reais. Eu não tinha funcionário, eu não tinha CNPJ. Fechei um contrato de 100 mil. O Ronaldo voltou zero na conta, 0,00. Eu creio que Deus fez isso para não falar, não, trouxe algum dinheiro? Não, foi zerado que ele chegou na cidade, com a mochilinha, com um pouquinho de roupa. Então, quando ele chegou, o que tinha já era resultado do altar. Então, ele já pôde ver que esse altar não deve nada para ninguém. E a Adriana, que estava com 3 aluguéis atrasados, paguei meus aluguéis, compramos a nossa casa num condomínio abençoado na nossa cidade. E não parou por aí, bispo. E Deus abençoando, abençoando. E o mais importante, bispo, que eu tenho hoje, que nós temos hoje, eu e o Ronaldo, é a presença de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo, bispo, porque a paz que eu e o Ronaldo nós temos hoje, não tem dinheiro no mundo que pague. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.